Tem uma camada na sua empresa que ela sofre até um certo preconceito, que é a camada tática. Você dá valor, você cuida da tua camada tática como você deveria cuidar? Se você acha que o tático não é importante, você está cometendo um erro gigantesco, porque é no tático que a gente ganha ritmo, é o tático que faz a coisa sair do papel e garante que a execução ocorra da maneira como ela foi planejada. E se você nunca olhou para a camada tática da sua empresa com esse olhar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a importância do cuidado tático, a importância que ele tem no resultado da tua empresa. Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre estratégico, tático e operacional. Eu gosto muito de simplificar essa explicação. No estratégico é onde a gente tem as principais ideias, aonde a gente tem aquela ideação do que precisa ser feito, é onde a gente discute o assunto de crescimento, de produto, num nível muito alto. E o tático é aquela camada que pega essa ideação, essa inspiração e começa a transformar isso no como. Essa camada é extremamente importante, porque se eu ficar só no nível estratégico, pensando nos OKs, pensando na forma mais abstrata, eu dificilmente vou conseguir transformar isso em ação. Então a camada estratégica, ideação, até alguns momentos inspiração e um pouquinho, uma pitadinha de loucura. Quando a gente vai para o tático, é o momento em que eu pego todas essas ideias, todas essas estratégias e começo a dar forma e começo a transformar em comos e começo a dar direcionamento para execução. No operacional é onde a gente executa o que foi desdobrado no tático e que foi idealizado na estratégia. Então as coisas elas se conectam. Não existe uma boa estratégia que não tenha uma tática por trás para tirá-la do papel. E é no tático que a gente dita o ritmo da execução, onde a gente consegue de verdade tirar as grandes ideias do papel. Então, esse preconceito que existe com essa camada tática precisa ser quebrado, porque é realmente a galera que faz a coisa acontecer, como a gente fala de maneira muito simples, é quem toca o bumbo do crescimento da empresa. É muito fácil a gente identificar uma empresa que não tem a camada tática fortalecida, porque certamente é uma empresa que está ou sempre apagando incêndio e correndo de maneira descoordenada atrás de um resultado, ou ela fica simplesmente tendo grandes ideias e não consegue transformar isso em resultado. Então são sintomas muito simples, sintomas como: eu consigo tirar meus planos do papel, eu sou mais um bombeiro da minha empresa do que um gestor, eu fico o tempo todo apagando incêndio e não consigo dar foco naquilo que realmente vai fazer com que eu cresça e eu dê o próximo passo no meu negócio. Se eu tenho esse sentimento, certamente eu preciso fortalecer a camada tática da minha empresa, porque certamente ela não está fazendo um bom trabalho ou ela não está tendo as ferramentas que ela precisa para que ela possa desempenhar um bom trabalho. Então, está estagnado, o resultado não está vindo. Mesmo com estratégias brilhantes ou já testadas no mercado que você atua, mesmo com a estratégia redondinha, isso não está sendo revertido em resultado, certamente você está com um problema na tua camada tática. Certamente a transformação do que no como e garantir que o como está sendo executado como ele deveria ser executado não está acontecendo de maneira adequada. Simples assim. Uma das áreas que eu atuei e que foi bastante desafiador para mim foi a área de eventos. É uma área que a gente tem que unir criatividade com uma execução perfeita, porque um evento ele tem dia e hora para acontecer. Não tem como voltar atrás, não tem como replanejar, não tem como a gente mudar o horário de início desse evento. O dia do evento, o impacto é muito grande. Então foi um lugar que me desafiou demais. Porque, de um lado, eu tinha a criatividade aflorando e sendo o centro de tudo. Do outro lado, eu tinha um muro, que era a data e hora para iniciar o evento. Então foi bastante desafiador. E nesse case especificamente, a camada tática ela era muito enfraquecida. Eu tinha pessoas que tinham grandes ideias, eram ótimos criativos, eu tinha ótimas pessoas de execução, mas a camada do meio que fazia o link da ideia com a execução, ela era muito enfraquecida. E isso fazia com que os eventos eles eram entregues com muita transpiração, a ponto de nos últimos dias as pessoas sequer conseguissem tomar banho. Era tão insano
que o grande pedido do dono da empresa para mim foi: eu preciso que os meus colaboradores consigam tomar banho antes do evento, porque é tão corrido, é tão maluca a dinâmica que eles não conseguem. E aí nós fizemos um trabalho muito forte de fortalecimento dessa camada tática, com clareza de planejamento, com definições de responsabilidades, com delimitação muito clara da frase para mim que é super importante quando eu falo em planejamento tático, que é: quem faz o quê, quando? Quando a gente começou a dar essa visibilidade, trabalhar de maneira planejada, com as pessoas sabendo exatamente o que era esperado delas, parecia mágica. As pessoas conseguiram começar, inclusive, a tomar banho antes dos eventos. Por quê? Porque a gente conseguiu executar de maneira muito mais tranquila. Quer dizer que não teve transpiração? Não, não quer dizer. Quer dizer que não teve correria? Não, não quer dizer. Quer dizer que a gente conseguiu organizar de uma forma para que a gente conseguisse fazer sem tanto sofrimento e garantir a qualidade do evento sem aumento de custo, sem aumento de retrabalho e diminuir, consequentemente, a quantidade de erros. Então esse foi um exemplo muito claro de fortalecimento do tático, fez com que a gente conseguisse ter um resultado mais incrível do que a gente já tinha olhando só para o operacional e só para o estratégico. O tático é a cola que gruda as duas camadas da empresa. Além de grudar, ele garante que as coisas vão sair do jeito que elas precisam sair. A aplicação da gestão tática, ela começa de um lugar comum, como qualquer outra mudança na nossa vida. Primeiro passo é sair da negação. Entender claramente que a camada tática está enfraquecida. Então esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu sair da negação, eu preciso parar de ter medo de planejar. Não só medo, mas também preguiça. O que eu vejo muito é muita gente, muito empresário, muito gestor com preguiça de planejar. E aí acaba acostumando a viver no caos e acaba achando normal, acaba normalizando o caos, o que para mim é péssimo. Então saiu da negação, parou de ter preguiça, precisa planejar, precisa direcionar, precisa acompanhar. Esses são os passos iniciais para que a gente possa fortalecer o tático. Sai da negação, entenda que planejamento é necessário e obrigatório, faça sem preguiça. E acompanhamento, a mesma coisa. O acompanhamento é essencial, é obrigatório e precisa acontecer. E dependendo do tipo do projeto, dependendo do tipo do resultado que você vai buscar, esse acompanhamento precisa inclusive ser diário. Não tem fórmula mágica, não tem bala de prata, existe sim técnica para que a gente consiga fazer esse acompanhamento e conseguir efetivamente tirar as ações da camada da ideação e transformá-las em resultados. E você vai ter a conclusão que a sua gestão tática ela está fortalecida, ela está fazendo o trabalho dela, é quando o teu time conseguir responder a uma pergunta muito simples, que é: o que eu preciso fazer agora para que o meu resultado ele aconteça? Não é a semana que vem, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano. É agora. Faça esse exercício, faça essa reflexão do que você precisa fazer agora para conseguir tirar o teu plano do papel. Se você tem essa clareza, parabéns, a sua gestão tática está ótima. Se você não tem essa clareza, busque essa clareza, porque a partir do momento em que a gente realiza vários agoras, eu consigo tirar o meu plano de forma consistente do papel. Então eu te desafio a fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer agora para tirar meu plano do papel? O que eu preciso fazer agora para garantir o resultado que eu me comprometi com a minha empresa, com o meu gestor, com os meus colaboradores? Essa pergunta ela tem muita força. E para você que gostou desse conteúdo e gosta desse tema de gestão, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe aqui nos comentários o que você precisa fazer agora para tirar o teu plano do papel.